Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é o segundo encontro, dessa maneira aqui na Casa Espírita, nosso lar presencial e virtual. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre buscai e achareis. Então, para lembrar a mensagem, está no livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. 3 imperativos. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus, Lucas 11, capítulo 11, versículo 9. Pedi, buscai, batei. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar, com força e decisão, a saída do escuro cipoal, em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores. Algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas, que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo, estabelecido o roteiro edificante. É chegado o momento de bater a porta da edificação, sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade. É muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Eu peço a todos para que cerramos nossos olhos, serenamos nossos pensamentos. Senhor Jesus, que este momento se faz presente nessa casa espírita, nosso lar, bendizendo-nos, nos afagando, nos clareando, para que possamos entender, compreender cada vez mais os seus ensinamentos. Que diante deste momento possamos nos dirigir principalmente a nós mesmos, para que reflitamos cada dia a nossa vida. Que possamos elevar nossos pensamentos e pedir a Jesus que esteja presente
nos corações das pessoas, nos nossos corações, em todos os lares, das pessoas que aqui estão, dos que estão em casa, os nossos hospitais, presídios, orfanatos, em toda a sociedade. A palavra do Senhor precisa ecoar nos corações de todos nós, todos os dias. E que peçamos, neste momento, a nossa compreensão de amar ao próximo e a si mesmo, principalmente. Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Então hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título traz: Buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Nesse versículo, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, aquele que bate a porta abrir-se-á. Então são 3 verbos de ação, né? Pedir, buscar e bater. Será que a respeito desse pedir, né? Quando falamos em verbos de ação, às vezes eu estou pedindo a Jesus, a Deus, né? A quem quer que a gente chame. E como será que está a minha ação? Mediante o que eu estou pedindo. E quando esse pedir, né? Quando a gente pede, na maioria das vezes, né, uma grande parte das vezes a gente pede por bens materiais, né? A gente pede por saúde, por equilíbrio, por harmonia, por tranquilidade. É quando a gente se depara, uma grande parte, a gente pede por bens materiais, né? Pelas algumas situações que eu estou desejando naquele momento. E quando Jesus diz: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, o que ele está dizendo conosco? Porque Jesus, Deus, né? Deus, ele sabe de tudo que nós precisamos. Ou não? Né? Ele sabe o nosso endereço? Sabe onde nós nos encontramos? O que nós estamos fazendo? Né? E se ele sabe o que nós estamos precisando, por que a gente tem que pedir? É uma das interrogações. Por qual motivo eu tenho que pedir? Né? E aí, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Quando eu ajudo a mim mesmo, que eu estou pedindo, mas será que quando eu estou pedindo, eu estou indo para a ação, para buscar, né, como diz aqui, buscar e achareis? Porque muitas vezes a gente pede e estamos ali esperando. Às vezes pode até chegar, né? Vai dizer que não chega. Só que quando ele fala que ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, é para que nós nos disponhamos a buscar. E quando eu bato, né? Batei e vos abrirás. Aonde que eu devo bater? Aonde que eu tenho que bater? Em qual porta? Qual porta primeiro eu tenho que bater? Será que é aqui ou é aqui? Quando a gente fala em bater, buscar, né? A gente coloca muitas vezes o fora, no externo. Buscar, bater, tipo, é aqui, né? Mas esse buscar está aqui.
né? O pedir. E se buscar, eu tenho que encontrar aonde? É lá fora? Aonde que eu encontro primeiro? É comigo mesmo. E às vezes a gente fala assim, mas eu pedi, não adiantou nada, eu orei, eu rezei, eu fiz prece e tá do mesmo jeito, então não vou fazer mais. Mas será que a ação está indo de encontro com as orações, com as preces, com as rezas? Será que esse buscar, essa ação, eu estou indo de encontro ao quê? Estou batendo aonde? Quantas portas tem, mas em qual porta que eu estou batendo? Né? Aí diz assim, no segmento do versículo: qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros que lhe os pedirem? Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Né? O que é este pão? Será que é só o que a gente considera como alimento? O comer? Ou o peixe? O que mais tem que possamos relacionar a este pão? Será que nós estamos respeitando o outro? Ou nos respeitando? Será que nós estamos sendo humildes o suficiente, né, para que a gente possa pedir que o céu nos ajudará? O respeito, a humildade, a bondade, né, a caridade, o amor ao próximo. Isso tudo está envolvido neste pão ou neste peixe, né? Quando um filho nos pede, filho, fala assim, filho biológico principalmente, né, o filho que a gente considera que temos, né? É mais fácil dar. Né? Você não vai, dificilmente a gente vai negar ou dar uma pedra, como diz aqui. Mas se é uma pessoa estranha ou se é uma pessoa que não nos, né, a gente não tem muitos amores, o que eu vou sujeito a desejar? Eu darei esse pão ou darei a pedra? Então, do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga, e a esta outra, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso. Portanto, o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Então, nós temos que treinar, né? Então, assim, se tem o trabalho físico, o trabalho para a gente fazer, se nós não tivermos esse trabalho, né, físico, nós também atrofiaremos, né? Nós não exercitaremos o músculo. Assim é a nossa inteligência, assim é o nosso intelectual, né? O nosso espiritual. Nós temos que exercitar, nós temos que colocar em prática, em ação, novamente a ação. Então, senão vai atrofiando, né? Se eu não peço, se eu não agradeço, se eu não amo, se eu não respeito, né? Isso tudo faz parte dessa prática, deste exercício. E aí, diante disso, né, estava vendo a história, né, do tapetinho vermelho. Né? Até trouxe aqui que eu vou ler, porque ela é assim, bem, muito interessante para essa reflexão que nós estamos fazendo. Uma pobre mulher morava em uma humilde casinha com sua neta muito doente. Como não tinha dinheiro sequer para levá-la ao médico, e vendo que, apesar de seus muitos cuidados e remédios com ervas, a pobre criança piorava a cada dia, resolveu iniciar a caminhada de 2 horas até a cidade próxima em busca de ajuda para sua netinha. Chegando a um único hospital da região, foi aconselhada, né, a voltar e trazer a filha ao hospital.
Mesmo ela relatando que ela não estava bem, o médico, os enfermeiros não tinham condições de ajudá-la. E aí a senhora disse: mas eu andei 2 horas, voltando mais 2 horas e buscá-la, será que chegando lá ela estará ainda viva? E aí ela sai, desalentada, né? E aí, quando ia voltando desesperada, né, sem saber se conseguiria encontrar a sua neta viva, ela vê uma igreja, né? E entra dentro dessa igreja. E como tinha muita fé, apesar de nunca ter entrado em uma igreja, resolveu pedir ajuda. Ao entrar, encontrou algumas senhoras ajoelhadas no chão fazendo orações. As senhoras receberam a visitante e, após se inteirarem da sua história, convidaram para se ajoelhar e orar pela criança. Após alguns momentos fervorosos de orações e pedidos de intercessão do pai, as senhoras já iam levantando quando a mulher lhe disse: eu também gostaria de fazer uma oração. Vendo que se tratava de uma mulher de pouca cultura, as senhoras ficaram observando, retrucaram: não é necessário. Com nossas orações, com certeza sua neta irá melhorar. Ainda assim, a senhora insistiu em orar e começou: Jesus, sou eu. Olha, a minha neta está muito doente. Jesus, assim eu gostaria que você fosse lá curar ela, Jesus. Então, Jesus, você pega uma caneta que eu vou dizer onde fica. As senhoras estranharam, mas continuaram ouvindo. Já está com a caneta, Jesus? Você vai seguindo o caminho daqui de volta, pela estrada de terra. Ao passar o rio com a ponte, você entra na segunda estradinha de barro. Não vai errar, tá? A esta altura, as senhoras já estavam se esforçando para não rir, mas ela continuou. Seguindo mais uns minutinhos, tem uma vendinha. Entra na rua depois da mangueira, o pé de manga, né? Que o meu barraquinho é o último da rua. Pode ir entrando, que não tem cachorro. As senhoras começaram a se indignar com a situação. Olha, Jesus, a porta está trancada, mas a chave fica embaixo do tapetinho vermelho na entrada. O senhor pega a chave, entra e cura minha netinha. Mas olha só, Jesus, por favor, não esquece de colocar a chave de novo embaixo do tapetinho vermelho. Senão eu não consigo entrar quando chegar em casa. A esta altura, as senhoras interromperam aquela ultrajante situação, dizendo que não era assim que se deveria orar, mas que ela poderia ir para casa sossegada, pois elas eram pessoas de muita fé, e Deus com certeza iria ouvir as preces e curar a menina. A mulher foi para casa um pouco desconsolada, mas ao entrar em sua casinha, sua neta veio correndo lhe receber. Minha neta, você está de pé? Como é possível? E a menina explicou. Eu ouvi um barulho na porta e pensei que era a senhora voltando. Porém, entrou um homem muito alto, com um vestido branco, em meu quarto, e mandou que eu levantasse. Não sei como, eu simplesmente levantei. E quase em prantos, a menina continuou. Depois ele sorriu, beijou minha testa e disse que tinha de ir embora, mas pediu que eu avisasse a senhora que ele ia deixar a chave embaixo do tapetinho vermelho. A fé, né, dessa senhora, né, a maneira que se ora, cada um reza, é de cada um, né?
Não são às vezes palavras bonitas ou algo, né, decorado que vai, né, tem todos os tipos, e a fé da pessoa. E quando a menina fala assim que Jesus, né, que o homem, né, vestido de branco do meu quarto, mandou que eu levantasse. O que é o verbo levantar? É ação, né? É ação, ou seja, ele pediu para que ela tivesse a ação, levantar esse movimento. Então a senhora, nós julgamos muito. Nós ainda julgamos muito. E quando nós julgamos, a gente julga pelo nosso ponto de vista. Então, vou julgar pelo aquilo que eu tenho conhecimento. Não é o que é pelo que eu conheço. E aí, quando fala aqui, né, dessa humanidade, desse homem, né, dessa inteligência, de nós estarmos aqui, né, quando fala, ele vem discorrendo, né, explicando um pouco mais a respeito do buscar e achareis, quando nós nos damos conta que eu posso ir além, né, o céu pode me ajudar, sim, eu posso ir além, mas depende de quem? Das minhas ações, das minhas atitudes, em todos os segmentos, em todas as áreas da nossa vida. Então, assim, ainda fala, né, no pouco mais à frente, né, dos pássaros, né? Que os pássaros, eles voam, né? Observai os pássaros do céu. Que os pássaros voam, né? E onde chega tem comida. Eles não pensam no dia seguinte, né? Assim, não tem como o dia seguinte. O dia seguinte, eles vão voando, né? Chegam em determinado local. Nessa época mesmo agora já tem as andorinhas, né? Nessa região. Quantos mil quilômetros elas voam para chegar aqui? Elas vão parando, vão se alimentando e vão seguindo viagem, né? Então, assim, observar os pássaros do céu. Eles não semeiam, mas, né, não ceifam, mas eles sempre têm. Então, como que nós podemos trazer isso para nós, para o nosso dia a dia? Porque, assim, quando o pedir, na maioria das vezes, nós pedimos muito. Só que será que nós sabemos pedir? Porque assim, essa senhora aqui, quando fala desse momento aqui, ela só tinha a neta. E a neta só tinha ela. Mas ela pediu do jeito que ela conseguia pedir, falar com Jesus, né? Como que eu vou falar para Jesus, na nossa concepção, na minha concepção, falar para Jesus pegar a caneta para anotar? Na maioria das vezes, nós entramos em julgamento. E quem somos nós para julgarmos? Então, esse buscai, né? Vou falar aqui. Às vezes a gente fica tão inquieto com os nossos pensamentos de buscar, de encontrar, de bater e aí nós nos perdemos com os nossos pensamentos. E aí de novo a gente olha, tem várias portas, mas nós não sabemos em qual bater, porque eu não sei para onde eu vou e nem sei para onde eu quero ir. Se a gente não sabe para onde quer ir, qualquer caminho, então está no momento da gente começar a ver exatamente com mais clareza onde eu quero ir, o que eu desejo, o que eu posso fazer, né? E chegando agora nesse momento, né, de praticamente aí o segundo ano de pandemia praticamente, e aonde realmente eu quero chegar? Quantos planos eu posso fazer diante do que nós estamos vivendo? Então, o que eu vou achar no outro dia? Então, é nós vivenciarmos esse dia agradecendo.
que quanto mais agradecemos, mais possibilidades da gente receber. Porque quando fala aqui, né, na mensagem, tem até reticências, né, que é aqui, ó, pedi, buscar e bater, reticências. Esse texto, né? Quando ele usa, né, 3 imperativos, né? Esse verbo de ação, esse verbo que para você movimentar. Aí quando ele fala assim, essa trilogia de Jesus reveste de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Então nós somos aprendizes desse Evangelho. Se nós estamos aqui hoje encarnados, nós somos aprendizes. Quando nós voltarmos aqui novamente, tivermos outra oportunidade de estarmos aqui, seremos novamente aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Hoje eu leio, ou ouço, ou eu leio, eu tenho uma interpretação. Daqui 3, 5 dias, ou um mês, um ano, eu vou ter outra interpretação, porque nós estamos aprendendo. Então, quando fala assim, em todos os tempos, nós estamos no ano 2021. Jesus esteve aqui há 2021 anos, né? Pelo calendário aí. E antes, quais eram, né? Como se utilizava? E daqui para frente, como será? Quantos bilhões de habitantes nós somos? Quase 8 bilhões, né? Quase 8. Estava vendo esses dias. Quase 8 bilhões, né, de pessoas no planeta. E quantas oportunidades nós teremos de voltar aqui ainda? E como serão essas oportunidades? Né? Nós estamos aí, ó, buscar e achareis. Mas a gente tem que buscar aqui, para que a gente possa voltar, né, na próxima encarnação, com os ensinos de Jesus mais consolidado em nós. Porque quando esse eterno aprendiz. E aí precisa do quê? O que precisa para a gente encontrar tudo isso? A vontade. Né? Porque a gente pode pedir, buscar, bater, né? O céu ajudará, a gente pode. Mas se a gente não tiver vontade de fazer, nós não. Novamente, pedir, o céu te ajudará. Mas eu tenho vontade de ir lá, de chegar até lá? Ou estou aqui? Eu posso até desejar, mas se eu não tiver a ação da vontade, não chego em lugar nenhum. E a gente fica pairando aqui. Aí voltamos e recomeçamos tudo de novo, às vezes, da estaca onde nós escolhemos parar neste momento. Então vamos pedir, vamos buscar, vamos achar, vamos encontrar, vamos bater a porta, né? Que o céu nos ajudará com a nossa boa vontade de fazer mais por nós e por todos. Então, alguma coisa, Miguel? Não, nada. Tá falado. Vocês, alguma coisa a falar? Você faz a prece? Posso fazer. Não, pode fazer. Então a Sueli pediu para mim fazer a prece, eu vou fazer, né? Então vamos lá. Todos nós fecharmos os nossos olhos mais uma vez e levarmos os nossos pensamentos ao Mestre e amigo Jesus, aos nossos amigos e benfeitores espirituais que nos acompanham nesta jornada e batermos a essa porta de nós mesmos, buscando em nosso íntimo aquilo que nós temos de melhor em nós, o nosso próprio melhoramento, o nosso próprio crescimento. Buscarmos dentro de nós mesmos aquilo que nós temos de melhor para oferecer às nossas vidas
e buscarmos, nesse movimento, agradecer, porque sabemos que hoje já temos muitas coisas, mesmo aqueles que ainda de material não têm quase nada, mas temos o mais importante, que é esta existência física, que é a vida. Então agradeçamos pela vida que nos é concedida e que nos esforcemos para buscar sempre o nosso melhoramento íntimo, o nosso crescimento. E assim, todas as coisas nos serão acrescentadas, como o próprio Jesus nos falou, que tudo aquilo que buscamos nós podemos encontrar e que mais ainda nós temos as mesmas características, digamos o mesmo poder que ele tem de nos tornarmos perfeitos também. Que possamos acreditar nisso e nos esforçarmos nesse sentido de oferecer à vida aquilo que de melhor nós podemos nesse momento e em todos os momentos dessa nossa existência. Abençoe-nos, Senhor, e que possamos estar unidos a Ti, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, mais uma vez estarmos aqui, nessa oportunidade. Obrigado a todos que aqui se encontram, presentes e virtualmente, e que se tiver algum questionamento também, podem abrir o microfone aí e falar. A Sueli está aqui para responder. Quiserem falarem também a respeito, né, do assunto, fiquem à vontade.